Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vias. Antes de começar o nosso vídeo, dê o like, porque é importante dar o like. Que quanto mais like esse vídeo tiver, mais o YouTube recomendar para outras pessoas que não são inscritas nesse canal. Muda o algoritmo do YouTube. Se inscreva no canal para a gente chegar logo à marca de 1.000 inscritos e poder monetizar esse canal. Compartilhe esses vídeos nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, entendeu? Deixe aqui nos comentários seus pedidos de oração, que eu gosto muito de orar com você e por você. Ative os sininhos das notificações. Só assim você vai estar recebendo todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal, nesse humilde canal, tá? Meu nome, antes de tudo, é João Gabriel, tenho 30 anos, sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharelado em Educação Física pela Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. Sou pós-graduado em Libras pela Faculdade FAEL, na modalidade à distância. Sou autista de suporte nível 1, sou concursado em Araruama e sou concursado no município de Maricá. Tá? Vamos para a nossa leitura bíblica de hoje. Vamos ver aqui qual foi a leitura bíblica que minha prima Vivian me passou. Vamos ver. Hebreus 12 e 13. Vamos lá, vamos ver. Hebreus 12, 13. Vamos lá. Hebreus 12. Bíblia JFA. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não tendes resistido até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Opa, não era para ter fechado. Agora eu vou lá para Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. JFA. Hebreus 13. Hebreus capítulo 13. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram os que a ele se entregaram. Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta.
Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Agora a gente vai ver o momento sublime do pastor Assis. Vamos ver. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Essa é a minha oração e eu tenho certeza que é também a oração de todos os servos, todos os filhos de Deus que se interessam uns com os outros e uns pelos outros, na certeza de que Deus está interessado no nosso bem-estar. Que Deus o abençoe. Hoje eu quero trazer para vocês uma recomendação do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo faz uma exortação à santidade e ao amor fraternal. Então, quando ele chega nesse versículo, ele usa a expressão revesti-vos, pois. Né? Diante de tudo isso que eu afirmei, de tudo isso que eu disse que vocês são, né? E o que vocês são? Né? Vocês são eleitos de Deus. Vocês são os santos de Deus. Vocês foram separados para Deus desde que vocês entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Desde que o Espírito Santo passou a habitar em vocês, vocês, né, são santos. E ele acrescenta, e amados. Amados por Deus. Então, como pessoas amadas por Deus, revestidas do Espírito de Deus, portanto santos, né? E eleitos, vocês foram escolhidos em Deus para pertencerem ao meu reino. Então, que Deus possa se manifestar na vida de vocês constantemente. Portanto,
né, ele vem e diz que nós devemos, né, permitir que a misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão e a longanimidade sejam vistas em nós, como se fosse uma roupa colada no corpo. Por isso ele usa a expressão revestivos. Revestivos, pois, né? Então, vistam de novo, continuem vestindo, né? Não percam essa característica. Não deixem de manifestar ao mundo aquilo que realmente vocês são, aquilo que realmente está agora fazendo parte da vida de vocês, como se fosse uma roupa de marca, uma roupa de grife, e grife cara, grife valiosa, porque é resultado da presença de Deus, do Espírito Santo na vida de vocês. Então, que o fruto do Espírito Santo se manifeste, seja visto constantemente na vida de vocês. Que seja essa roupa o resultado da santificação que vocês estão buscando diariamente. Então, vistam de novo essa roupa. Não percam essa característica, né? Permaneçam vestidos. Permaneçam vestidos. Né? Quais características? Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, esse é o colorido da roupa do cristão, que Paulo está dizendo que ele não deve retirar jamais. Deve se revestir constantemente, para que quando as pessoas, né, entrem em contato com este cristão, possa ver exatamente essas marcas, essas qualidades. Que coisa extraordinária, uma bela comparação. Né? Então nós devemos diariamente buscar ao Senhor e atender a sua convocação e a desejar de novo e outra vez, né? Estarmos vestidos das marcas de Jesus Cristo, das qualidades de Jesus Cristo, que sejam vistas em nós como uma roupa que nós não queremos trocar. É a nossa roupa. É assim que nós queremos nos apresentar diante das pessoas, para que as pessoas vejam as qualidades de Cristo em nós, para que creiam andar conosco, para que creiam professar a mesma fé, para que possam ter a mesma esperança e, em consequência disso, os mesmos resultados. Então, cabe a mim e a você se apresentar em público com as vestes que Jesus planejou para nós. Vestes maravilhosas, coloridas, e que esse colorido represente, cada um deles, o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Revestivos, pois, é uma condição, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, dessa roupa. Pensem nisso, vamos valorizar cada vez mais isso, que a nossa vida seja um atrativo para as pessoas se aproximarem de Jesus. Querido Pai, queremos pedir a Deus que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos santifique cada vez mais, para que o fruto do Teu Espírito seja visto em nós como uma roupa atraente. Fica conosco, Senhor. Abençoa, ajuda-nos, ó Deus, a dar testemunho da Tua palavra, para que mais pessoas queiram ter a mesma esperança, a mesma fé que nós temos em Cristo Jesus. É no nome dele, Senhor, que eu te peço isso. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia. Deixa eu ver aqui se a Jennifer já botou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se Jennifer já botou algum vídeo aqui da devocional dela. Deixa eu ver. Ainda não. Então a gente vai ver aqui o áudio dela, o áudio do Geração Reborn.
Vamos ver aqui. A profundidade da nossa vida espiritual é gerada na intimidade com Deus. Vou ver aqui, aumentar aqui o volume. Aumentar o volume. A profundidade da nossa vida espiritual é gerada na intimidade com Deus. Bom dia, preciosas do quarto de guerra. Meu nome é Carla Tassani. Eu faço parte da Igreja Amor e Cuidado, em Promissão, São Paulo. E é sempre uma alegria poder estar aqui compartilhando o devocional com vocês. E hoje o nosso tema é sobre mulheres profundas. E nos dias de hoje nós vivemos em um mundo onde nós temos praticamente tudo nas mãos. E nós somos bombardeadas com mensagens, pregações, orações, desafio de jejum e tantas coisas na internet que remetem a Deus na nossa vida. E muitas vezes nós não sentamos para buscar a Ele da nossa parte. Ler a Bíblia, anotar aquilo que Deus falou no nosso coração. Nós simplesmente achamos que isso que nós consumimos na internet já é o suficiente. Mas, no entanto, dentro de cada um de nós existe um chamado mais profundo, um convite do céu para irmos além das superfícies rasas deste mundo e mergulharmos nas profundezas de quem Deus nos criou para ser. E ser uma mulher profunda é viver enraizada na palavra de Deus, com a alma firmada nas verdades eternas, em vez de sermos levadas pelas correntes passageiras desse mundo. E quando eu penso nesse tema, mulheres profundas, me veio à mente duas mulheres da Bíblia. E a primeira delas é Ana. Quando eu olho para a história de Ana, mãe de Samuel, eu vejo um exemplo tão poderoso de uma mulher que se recusou a ser uma mulher rasa em sua fé. Ana, ela viveu em uma sociedade onde a fertilidade de uma mulher era muito importante. Era vista como a medida do seu valor. E durante anos, ela sofreu a dor da infertilidade, suportando as provocações de Penina, sua rival. E em 1 Samuel 11, do 9 ao 11, diz assim: que Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente, enquanto fazia sua oração ao Senhor. Ana fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho, então o dedicarei ao Senhor. Ele será por todos os dias que viver, e os seus cabelos e a sua barba nunca serão cortados. Ana, ela poderia ter se conformado com o seu destino, com o destino que lhe foi imposto. Ela poderia ter permitido que a amargura, o desespero a dominassem, mas em vez disso, Ana foi ao templo e se derramou na presença de Deus. E ali, com o seu coração rasgado diante do Senhor, ela fez um voto, prometendo que se ele lhe concedesse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a sua vida. Eu aprendo com Ana que a profundidade da nossa fé não é medida pela ausência de problemas, mas é pela nossa capacidade, em meio à dor, de buscar a Deus com todo o nosso ser. A sua oração não foi superficial, ela se rasgou, ela se quebrou diante do Senhor e ela entregou a Ele o seu maior sonho, que era ter um filho. E o Senhor ouviu o seu clamor. Ana deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas de Israel, porque ela não se contentou com o raso, ela foi além, ela mergulhou nas profundezas da fé e encontrou resposta que só Deus poderia dar. E a segunda mulher que me veio à mente quando falamos sobre mulheres profundas, que nos mostra que como ter uma vida profunda com Deus é importante, eu lembro de Esther. Quando pensamos em Esther, muitas vezes lembramos da sua beleza, do fato que ela foi escolhida como rainha,
Mas a verdadeira profundidade de Esther não estava na sua aparência, mas no seu caráter e na sua coragem. Esther foi colocada em uma posição de influência num momento crítico para o povo judeu. Havia um decreto para exterminar todos os judeus. Esther, uma jovem judia, poderia ter escolhido esconder a sua identidade e salvar a si mesma. Mas encorajada por seu tio, Esther decidiu arriscar a sua vida e interceder pelo seu povo. No livro de Esther 4:14 diz: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte dos judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther jejuou, orou e então com coragem, que só pode ser vinda de uma profundidade, uma conexão com Deus, ela se aproximou do rei, mesmo sabendo que poderia ser condenada à morte. A sua profundidade espiritual a levou a colocar o bem do seu povo acima da sua própria segurança. E Deus usou para salvar uma nação inteira. A história de Esther nos desafia a refletir sobre as nossas próprias vidas. Estamos vivendo de forma superficial, preocupadas apenas com a nossa própria segurança, ou estamos dispostas a ir além, a viver uma profundidade que transforma não apenas as nossas vidas, mas também a vida de outras pessoas? Ana e Esther são exemplos poderosos de mulheres que se recusaram a viver de forma superficial. Elas buscaram a Deus em profundidade, em oração, em jejum, com uma fé inabalável. E Deus, em resposta, fez grandes coisas através da vida delas. Essas histórias nos convidam a refletir sobre a nossa própria caminhada com Deus hoje. Vivemos em um tempo onde é fácil ser superficial, é fácil ser levada pelas correntezas do mundo, as tendências, as opiniões alheias, as pressões, mas Deus nos chama hoje para ser diferentes. Ele nos chama para sermos mulheres profundas, enraizadas em sua palavra, comprometidas com o seu propósito e dispostas a arriscar o que for necessário por amor a Ele. Ser uma mulher profunda significa ter coragem de confrontar as nossas próprias limitações, os nossos medos e as nossas dúvidas e levá-las aos pés de Cristo. Significa não aceitar menos do que Deus tem para nós, mesmo quando isso exige sacrifício ou espera. O que significa para você ser uma mulher profunda? Reflita sobre isso hoje. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece tão impossível como Ana enfrentou. Talvez você esteja numa posição onde precisa tomar uma grande decisão, uma decisão difícil, assim como Esther enfrentou, tendo que enfrentar o rei e o decreto. Em ambos os casos, a resposta não está em nós mesmos, mas em Deus. Por isso, a profundidade na nossa vida espiritual precisa ser gerada na nossa intimidade com Deus. E isso envolve um compromisso diário, buscando a sua presença, estudando a palavra e permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração e a nossa mente. Nós fomos chamadas para influenciar, liderar, interceder e amar profundamente e servir com todo o nosso ser. Hoje Deus está te chamando, preciosa, para despertar, para deixar para trás toda a superficialidade e para abraçar a profundidade que Ele tem para nós. Essas mulheres, Ana e Esther, nos mostram que uma vida profunda em Deus pode trazer respostas milagrosas e salvar nações. O que Deus pode fazer através de você, se você decidir ser uma mulher profunda? Você já imaginou? Se você decidir buscar a Ele de todo o coração e de toda a sua alma? Esse é o tempo de irmos além do superficial, de nos lançarmos como mulheres profundas, comprometidas, com propósito e dispostas a impactar o mundo e as pessoas ao nosso redor. E que possamos ser como Ana, que não aceitou a derrota, mas buscou a Deus com tudo que ela tinha,
que possamos ser como Esther, que teve coragem de arriscar tudo pelo bem dos outros, e que em tudo possamos ser mulheres profundas, enraizadas em Cristo, e que Ele possa realizar grandes coisas através de mim e de você. Que Deus te abençoe. Agora a gente vai ler o livro de David Reich, O que Deus tem a ver com sexo. Vamos ver aqui. O que Deus tem a ver com sexo. Capítulo 3. Como homem e mulher, ele os criou e os uniu. A sexualidade é sobre encontros. À vista disso, a questão é, deixa eu abrir aqui, a questão é, como Deus planejou que esses encontros acontecessem? Certamente podemos responder isso com os seguintes textos. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 27 e 28. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta, sim, é o osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2, 21 a 23. Neste relato se destacam 3 elementos que constituem a sexualidade bíblica: igualdade, diferença e complementaridade, manifesta nas figuras de Adão e Eva. Ou seja, se quisermos compreender o significado dessa dimensão humana, precisamos nos atentar para esse trio. Certamente Deus cria a humanidade com uma estrutura bifásica, isto é, há 2 polos separados capazes de se relacionar de forma dinâmica, o homem e a mulher. Essa maneira de descrever a humanidade, narrada no primeiro capítulo de Gênesis, revela a existência essencial do masculino e do feminino como uma realidade criada por Deus, que será naturalmente traduzida e explicitada na cultura produzida pelo ser humano. Logo, biblicamente falando, os gêneros são de autoria divina e estão ancorados no Criador, mesmo que a cultura contemporânea tente apagá-los ou busque tornar a sexualidade algo neutro. Um esclarecimento importante: não pretende discutir as teses do igualitarismo ou do complementarismo, tão presentes no debate atual sobre o papel social dos gêneros na Igreja. Nada do que falo neste capítulo tem a ver com o debate sobre o pastorado feminino ou sobre se há ou não uma hierarquia entre o masculino e o feminino, por exemplo, pois tal discussão foge ao escopo desta obra. Portanto, estou usando as expressões igualdade e complementaridade em um sentido mais simples. Há 2 coisas criadas, homem e mulher, e diante delas podemos perceber elementos de comunhão e elementos de distinção. A sexualidade bíblica celebra isso enquanto convive com uma cultura que tenta traduzir essa complexidade em termos de estereótipos de gênero. Vamos falar sobre isso a seguir. Igualdade entre homem e mulher. Ainda em Gênesis 1, percebemos que Adão e Eva aparecem em pé de igualdade sob muitos pontos de vista. São iguais em dignidade, afinal, ambos carregam a imagem de Deus. São iguais quanto ao fato de terem sido abençoados por Deus. São equivalentes no que se refere à missão de frutificar, multiplicar e encher a terra. Estão nivelados quanto ao poder de comunicação e de amor. E, fundamentalmente, são iguais como audiência de Deus. O que o Criador diz a um, também diz ao outro. Portanto, esse relato lembra que a história da mulher não começa com o homem, e sim com Deus. Isso nos remete aos textos poéticos de Cântico dos Cânticos, nos quais o noivo se refere à sua parceira com o carinhoso título de irmã. Aos ouvidos modernos, isso pode significar pouco, porém a verdade é o oposto. No cântico, o marido é chamado a enxergar sua mulher como ser digno, possuidor da mesma estatura que ele. São irmãos, lógico que isso é uma metáfora, haja vista o interesse sexual entre o casal. Trata-se de uma ilustração que aponta para um dos fundamentos da sexualidade bíblica,
O homem e mulher se encontram no mesmo patamar de importância e merecem viver uma relação de mutualidade, nunca de exploração ou violência. Em boa medida, alguns movimentos sociais fazem um diagnóstico acertado no que se refere à violência sofrida pela mulher. Esse é o tema para o qual a Bíblia, quando interpretada de forma correta, serve de parâmetro libertador. A própria formação da mulher, na narrativa de Gênesis, não é controlada pelo homem. Ao contrário, Adão dorme e Deus cria. Nesse sentido, encontramos o paradigma de uma mulher digna e amada, que sabe quem é para além de qualquer função que venha ocupar na família ou na sociedade. Ela é a imagem de Deus. A diferença entre homem e mulher. O plano de Deus para a realização da sexualidade também passa por celebrar a diferença entre homem e mulher. Nesse sentido, o texto bíblico nos mostra que Eva foi criada para ser diferente de Adão, uma figura igualmente valiosa, porém distinta. Dessa forma, surge a noção de complementaridade, que marca o princípio do casamento na Bíblia. Esse fato nos leva a uma afirmação crucial para os nossos dias. Segundo as Escrituras, sem a união de complementares, um homem e uma mulher, não há casamento. Esse é o argumento definitivo quando o assunto é a união de pessoas do mesmo sexo. A prática não encontra respaldo bíblico quando se considera a mensagem global das Escrituras. Tal desaprovação não tem a ver com uma cultura ou um tempo histórico específicos, nem com um ou dois textos isolados e perdidos na periferia do texto sagrado. A união de pessoas do mesmo sexo, de acordo com a Bíblia, não realiza os propósitos originais para os quais Deus criou a sexualidade humana. Por isso, Paulo chega a dizer que o ato homossexual é deixar as relações naturais, Romanos 1:27, ou seja, se engajar em uma prática que não cumpre as finalidades naturais de Deus. A união entre complementares. Você não é obrigado a crer ou viver pela palavra de Deus, mas não pode negar que essa é a visão do texto bíblico sobre o assunto. Esse é um tema desafiador, afinal, mas a pressão tem sido feita para que o entendimento da Escritura seja abandonado em nome de uma visão supostamente mais tolerante e inclusiva. Eu, porém, estou convencido de que a palavra de Deus não se curva a tais demandas. A aplicação do Evangelho à sexualidade é inclusiva na medida em que significa uma boa nova para todos. De fato, não há um Evangelho mais duro a ser anunciado a grupos humanos que são marginalizados. Tampouco há um Evangelho desconstruído ou suavizado para agradar a esses mesmos grupos, sem que isso ofende o relativismo espraiado pelo mundo. Ao mesmo tempo, o Evangelho é exclusivo, pois não há no mundo nenhum nome pelo qual podemos ser salvos. Nem há outro Senhor Supremo sobre toda a criação que nos dirige por sua perfeita vontade. Diante disso, o senhorio de Cristo sobre a criação humana, sobre o coração humano, nos leva a abandonar todos os ídolos, pecados e amores rivais. Desse modo, quem for incluído nessa salvação não ficará do mesmo jeito, sem que isso ofende o permissivismo descolado do nosso século. Um aviso. Vale destacar que pessoas com atração pelo mesmo sexo não devem ser tratadas como pecadores especiais, nem devem sofrer qualquer tipo de rebaixamento dentro da igreja. Neste livro, faremos a diferenciação entre atrações sexuais involuntárias e práticas sexuais voluntárias. Na verdade, a Bíblia nos ensina que qualquer prática sexual fora do casamento monogâmico entre um homem e uma mulher não reflete a vontade de Deus para o ser humano. Assim, a prática da homossexualidade é apenas uma dessas maneiras de não cumprir esse ideal. Porém, há muitas outras formas heterossexuais de se voltar contra o mesmo mandamento que são tão graves quanto as formas homossexuais. O fato de o pecado ser heterossexual não o torna mais aceitável. Sei que isso confronta muitos cristãos que aprenderam a fazer acepções de pessoas usando a métrica da sexualidade. Isso pode ser mais ou menos traduzido em uma paráfrase irônica que inventei. Para eles, a heterossexualidade cobre uma multidão de pecados. Ou seja, se é heterossexual, então não é tão iníquo assim. Esse trocadilho surgiu durante o meu ministério de ensino à igreja. Percebi fortemente que muitos irmãos, ao ouvirem sobre o tema da complementaridade e, consequentemente, da homossexualidade, caíam no erro da autossuficiência e da justiça própria, o que é muito perigoso e enganador. Por isso,
deixo meu testemunho a seguir como alerta. Um testemunho pessoal. Meu testemunho é chato, monótono, praticamente um filme da sessão da tarde. Nunca cheirei orégano, nunca engravidei a filha do baterista, nunca mudei de sexo, nunca fiquei de porre, nem fui a baladas, nem subi. Classificação indicativa, 5 anos. Sou aquele cara considerado meio insosso, que, com atrações exclusivamente heterossexuais, se casou virgem com a primeira namorada. Até agora não tive nenhum período da biografia como o tal desviado. Sempre amei a igreja e desde 17 anos quis o ministério integral. Bem, é um tédio, ainda bem. Dito isso, esse tédio não significa ausência de crises. Tive problemas com pornografia, neuras relativos à obesidade, bullying na escola, fracasso em amizade e em alguns relacionamentos platônicos nos quais eu poderia ter agido melhor. No entanto, é evidente que essas coisas não impressionam ninguém e até parecem fazer parte de uma paisagem natural da adolescência. Nada grave. Quando comecei a trabalhar com sexualidade, o maior ensino que o Espírito Santo escreveu no meu coração foi: Deus não se impressiona com seu currículo moral. O evangelho que me salvou é exatamente o mesmo que salva os caras de testemunho forte. Sou resultado da graça, da obra e do mérito de Cristo. Eu fracassei. Jesus, não. Eu estava morto, ele me deu a vida. E não há um morto mais morto do que o outro. Se não houver Cristo, qualquer biografia de bom moço não parte de uma forma de existir como cadáver. Bem, hoje trabalho com cristãos imersos em diversos problemas sexuais cabeludos. Pessoas que acabam excluídas e estigmatizadas na igreja por caras com perfil parecido com o meu. Essa é a ironia do meu ministério. Por isso escrevo: ninguém está em Cristo porque é hétero, virtuoso ou virgem. Ninguém presta, é tudo graça. Ao entendermos isso, podemos amar uns aos outros sem nos medir segundo os trapos de imundície, que representam nossa justiça própria. Afinal, estamos todos vestidos de Cristo e somos humanos arrependidos, irmãos. A separação. Fechando esses parênteses e voltando a pensar na criação da secularidade descrita em Gênesis, precisamos lançar luz sobre outro elemento crucial desse processo, a ideia de separação. Já de cara, podemos afirmar que há uma distinção primordial, a separação entre Criador e criatura. Isso parece óbvio, mas não é. Crer num Deus transcendente que não se confunde com a sua criação é importantíssimo. Esse fato determinou a maneira que ele trouxe à existência de todas as coisas. Seu cuidado em pôr limites e estabelecer diferenças entre inúmeros elementos fez o caos ganhar ordem, dando a cada coisa lugar e função. Da mesma forma, a sexualidade humana não é um espaço anárquico, sem estrutura ou autor. Pelo contrário, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Igualmente criou toda a criatura viva, segundo sua espécie, dando nome singular a cada elemento a fim de que fizesse uma diferença clara no conjunto criado. Nesse sentido, vale lembrar que, sempre que uma criação ocorre em Gênesis, o regulares divino se repete: e viu que era bom. Portanto, diferente da visão pagã que os reina na nossa cultura, a Bíblia exalta a diferença e a complementaridade entre os sexos, não a neutralidade. Para as escrituras, a beleza está na dança entre os diferentes, no encontro de corpos que se encaixam fecunda e naturalmente. Nesse contexto, quando Adão se uniu a Eva, essa união, na verdade, foi uma reunião. Juntava-se outra vez o que já havia sido um. Afinal, como vimos, Eva foi feita a partir de Adão. Assim sabemos que há algo essencialmente familiar e feminino e algo essencialmente masculino que, de maneira precária e caída, se manifesta em todas as culturas. Essa diferença não é apenas uma convenção social ou uma situação cultural, mas foi inscrita pelo próprio Criador no homem e na mulher. Como disse, tal distinção aparece de forma desorganizada por meio dos estereótipos culturais relativos ao masculino e ao feminino. Essas manifestações são dinâmicas e variam de cultura para cultura, no entanto, seja por necessidade reprodutiva, seja para um arranjo básico da sociedade, sempre, em todo lugar e em todo tempo, se viu os dois polos interagindo, masculino e feminino. Frequentemente, esse jogo não foi pacífico nem frutífero. Essa é uma discussão válida e reflete a queda. Contudo, não podemos desprezar o princípio da diferença em nome da uniformização forçada entre os sexos.
Se fizéssemos isso, estaremos abrindo mão de algo muito valioso. Somos iguais em dignidade e na capacidade de refletir a Deus, mas somos distintos e complementares na arte do serviço mútuo. A importância da diferença. Na minha rotina como pai de um menino e de uma menina, me dei conta de que, embora a distinção entre os sexos esteja presente na própria estrutura biológica e psíquica dos meus filhos, ela vai sendo desenvolvida a partir da vivência. Meus filhos, como qualquer criança, tiveram que lidar com os estereótipos culturais para os sexos. Como já disse, embora necessários, eles são dinâmicos e criticáveis. Nem tudo que é de menina foi assim classificado por ordem de vida. Na verdade, se analisarmos uma crítica mínima aos padrões culturais, muitos meninos e meninas que não se encaixam nos centros dos estereótipos se sentirão excluídos e forçados a uma uniformização dolorosa e artificial. Isso gera mágoa e rejeição no seio familiar. Pais e mães que não conseguem abraçar afetiva e afirmativamente filhos e filhas que não corresponde ao ideal masculino e feminino da nossa cultura. O menino agressivo, racional, estudador de bola versus a menina quieta, sensível e fissurada na maquiagem da Barbie. Não há nada de errado com essa descrição, contudo, sabemos que existem muitos que não se conformam a ela. Esses precisam ser afirmados e acolhidos como meninos e meninas, a despeito dos interesses que apresentam para que entendam suas identidades criadas por Deus e não desenvolvam aversão ao universo do seu próprio sexo, cujo estereótipo não se comunica com eles. E na igreja? Será que estamos idolatrando estereótipos? Quando isso ocorre, a comunidade cria padrões únicos e invariáveis, frequentemente não alcançados por muitos meninos e meninas chamados de diferentes. O resultado é um estado de inadequação e vergonha. Ademais, vamos comunicar que quem não se adequa não é homem nem mulher. Isso é trágico, pois atrela o senso de identidade a alguns hábitos culturais mutáveis e insuficientes. Podemos aceitar que, da mesma forma que existem diferenças essenciais entre homem e mulher, também existem grandes diferenças entre homens e mulheres, e entre mulheres e mulheres. Não somos cópias uns dos outros. De fato, há maneiras distintas de viver a masculinidade e a feminilidade. Em outras palavras, há uma forma de existir que, ao mesmo tempo, reconhece a importância da estrutura complementar criada por Deus, os polos masculino e feminino, essencialmente determinados, e que entende os estereótipos culturais como estruturas provisórias, não merecedoras de nossa idolatria. Por exemplo, na época em que minha esposa estudou em uma famosa escola cristã de nossa cidade, nós praticávamos futebol feminino. Não era coisa de mulher. No entanto, quando minha filha estudou na mesma escola, esse era o esporte preferido das meninas. Isso não significa que elas se tenham tornado menos mulheres. O tempo passou e os estereótipos foram adaptados. Mais importante, minha filha aprendeu. Ainda que uma mulher possa fazer coisas que antes eram apenas de homens, existe algo nela, no feminino, que é diferente do masculino, sem nenhuma conotação de inferioridade, mas sim de complementaridade. Nesse sentido, sempre zelei para que minha filha e meu filho tivessem em mente esta informação. Ela é ela, ele é ele. Ao navegar nessa complexidade, vamos aprendendo como a visão bíblica da sexualidade é rica e sofisticada, pois não fecha os olhos nem para o ser de igualdade entre os sexos, destacada em Gênesis 1, nem para a ideia de distinção, pluralidade e complementaridade, revelada com mais destaque em Gênesis 2. De fato, esses elementos relacionam numa dança entre os sexos, produzindo a base para o casamento, para o sexo e para o convívio social humano. Agora a gente vai ler o devocionário, a Bíblia toda, o ano todo, meditações diárias de Gênesis, Apocalipse de John Stott. Aqui, ó, aqui. A gente está na semana 35, semana 35. Então a gente vai lá para sexta. Semana, deixa eu ver aqui. Isso daqui é a semana 35. Semana 35, sexta-feira. O casamento. Dia Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, na paz de Deus separado, como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 21, 2.
De acordo com a tradição judaica, um casamento corria em duas fases, o noivado e o casamento. O noivado incluía uma troca de promessas de presentes e era considerado quase tão definitivo quanto um casamento. O casal de noivos podia ser chamado marido e mulher, e se alguma separação acontecesse, ela teria de ser um divórcio. O casamento propriamente dito acontecia tempo depois do noivado e era, essencialmente, um acontecimento social público. Começava com um desfile festivo, acompanhado de música e dança, no qual o noivo e seus amigos iam buscar a noiva, que teria se aprontado. Então ele a trazia, e aos seus amigos e parentes, para sua casa para a cerimônia de casamento, que podia durar até uma semana. Durante esse tempo, a noiva e o noivo recebiam uma bênção pública de seus pais e eram acompanhados até a câmara nupcial, para a consumação do casamento, a intimidade da união física. A Bíblia não revela nenhum constrangimento em relação ao sexo e ao casamento. Ela usa de maneira clara e direta a metáfora do casamento para descrever a aliança entre Deus e Israel. O amor de Javé por Israel é retratado especialmente por Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias, em termos claramente físicos. O próprio Jesus deu a entender em uma declaração audaciosa que era o noivo de seus seguidores, de maneira que, enquanto estivesse com eles, seria inapropriado que jejuassem. Assim, Paulo, embora difamado como sendo um misógino, desenvolveu ainda mais a metáfora. Ele representa Cristo como noivo que amou sua noiva, a igreja, e se sacrificou por ela, a fim de poder apresentá-la a si mesmo sem mancha e radiante. Quando Paulo acrescenta que este é um mistério profundo, ele parece querer dizer que a experiência de uma só carne no casamento simboliza a união de Cristo com a igreja. Para saber mais, leia Ezequiel 16, de 6 a 8. Vamos ouvir o livro de Ezequiel, capítulo 16. Vamos ouvir. Depois de vai para o devocional Glorify. Deixa eu ver. Ezequiel 16, JFA. Ezequiel capítulo 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite.
Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia graças à tua fama, e te ofereceste a tudo que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais, tomaste a teus filhos e a tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e o entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus. Edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso, estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção. E te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável. E prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas só próprias de meretriz descarada. Edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua, e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebeste os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo, nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque, dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a esses sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste com todos os que aborreceste. Ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despedir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias, e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te traspassarão com as suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti,
à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não darás paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus. E a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo dos seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai amorreu. E tua mãe, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas. E a tua irmã, a menor, que habita à tua direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, leva a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs. Pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, e de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus, e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Vamos ver aqui se a Jennifer já botou alguma coisa aqui no canal dela. Vamos ver. Opa! Botou! Bora! Olá, família! Vamos orar juntos?
E antes, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal. Vem fazer parte dessa família. Se junta aqui junto conosco e clique em gostei para que esse vídeo alcance mais vidas e mais corações. Ativa as notificações também para estar por dentro de tudo. E compartilha com seus amigos, com seu marido, com sua esposa. Compartilha com a família inteira. E eu tenho certeza que essa palavra vai ministrar a muitos corações. A meditação do nosso coração está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha isso, como se coisa estranha vos acontecesse. Forte isso, porque tem coisas que parecem estranhas para nós, mas haverá muitas ocasiões em que é Deus nos provando. Não precisa ser estranho. Se precisamos entender que Deus está usando as circunstâncias para nos provar. Muitas vezes haverá situações que pessoas vão se levantar contra nós, circunstâncias adversas, mas eu quero que você saiba, Deus está com você, Deus está em você e Ele é a sua força. Ele vai te ajudar a permanecer firme e determinado, a seguir em frente, não importa quem ou o que esteja vindo contra você. Pode nem sempre ser fácil, mas ficar frustrado, insatisfeito por estar fora da vontade de Deus é muito mais difícil do que superar toda a oposição para andar na vontade do Senhor, para andar na direção dele e naquilo que ele está declarando sobre a sua vida. Através de Jesus Cristo, você pode ter uma confiança dentro do seu coração, dentro do teu espírito, que vai te levar até uma linha de chegada. Confiar em Deus é saber que, apesar das circunstâncias adversas, no final tudo vai dar certo e vai cooperar para o seu bem. Você teve vitórias no passado? Acredite, você vai ter muito mais vitórias no seu futuro. Porque o meu Deus é bom. Deus é bom e sem respeito pelas pessoas. O que isso quer dizer? Ele é bom para todos, o tempo todo. Sua bondade irradia dele, independente da pessoa, independente da circunstância, independente do cenário. Nem tudo na nossa vida é bom, mas Deus pode fazer com que isso seja bom, se a gente confiar nele, se a gente descansar. José, ele sofreu muitos abusos nas mãos de seus irmãos, quando ele era menino, mas mais tarde na vida, quando ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Olha o que ele disse. Ele falou assim, vocês pensaram o mal contra mim, mas Deus quis que isso fosse para o bem. Todo o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. José poderia ter ficado amargurado, entristecido, mas ele procurou o bem nas suas situações mais dolorosas e mais difíceis. E todo o propósito de Deus é fazer o bem a todos que o receberem. Esse é o propósito de Deus. Ele sempre trabalha para o bem daqueles que o amam. É impossível que Deus não seja bom, porque esse é o seu caráter. Ele não pode ir contra ele mesmo. Não pense que Deus é como as pessoas, porque a Bíblia diz que os seus caminhos, os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Se alguém consegue ser bom com a gente na terra, imagina o nosso Pai. Se alguém consegue usar de misericórdia conosco na terra, imagina o nosso Deus. Ninguém que faz algo que vale a pena para Deus percorreu um caminho que foi inútil. Vale a pena servir a Deus. Deus, ele deseja transformar o nosso caráter. Deus deseja que o nosso caráter seja desenvolvido, passando pelas provações da vida, permanecendo fiel durante as provações, durante as lutas, durante as fornalhas. E uma razão pela qual Deus permite que a gente passe por testes, que Deus permite que a gente passe por lutas, é para que a gente possa mostrar as áreas fracas da nossa vida, as áreas da nossa vulnerabilidade, até que elas sejam expostas. E a gente não vai poder fazer mais nada a respeito. Mas uma vez que a gente olha para as nossas fraquezas, uma vez que a gente olha para a nossa vulnerabilidade,
adversidade, começa a enfrentar e pedir a Deus que Deus nos ajude. Deus, Ele permite sim que a gente passe por momentos difíceis para que a gente possa reconhecer a nossa necessidade da presença dEle. Nunca tenha medo da verdade, porque é a verdade que nos liberta. Nunca tenha medo de expor os lugares da sua fraqueza, porque esse lugar quer ser tratado, tocado pela presença de Deus, para te levar a um lugar de transformação. E na próxima vez que você se deparar com algum tipo de provação do céu, determine no seu coração acreditar que Deus vai usar todo o cenário para o seu bem. Diga a Deus: Deus, eu acredito que o Senhor está trabalhando e vai fazer com que tudo isso contribua para o meu bem. E você precisa ser revestida dessa confiança. Você precisa declarar essa verdade. Você precisa encher hoje o seu coração de fé. Porque é a vontade de Deus que a gente cresça, que a gente amadureça espiritualmente. É a vontade de Deus que a gente tenha bons relacionamentos. É a vontade de Deus que a gente tenha uma vida saudável, agradável, boa. E eu te convido a você orar comigo agora. Amado Jesus, estamos diante da Tua presença. Sentimos o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua fidelidade. Sabemos que o Senhor está cuidando de nós diariamente. Deus nos ensina a aprender o que o Senhor deseja desenvolver em nós nos períodos de deserto, nos períodos de provação, nos períodos de escassez, de necessidade, porque sabemos, Pai, que o Senhor trabalha para o nosso bem. Nós sabemos que a Tua palavra declara que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o Senhor vai reverter toda essa situação a nosso favor. Por isso, ensina o nosso coração a descansar em quem Tu és. Nos ensina o nosso coração a se dobrar diante da Tua presença, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos voltar o nosso coração à nossa dependência por Ti. Nos perdoa por todas as vezes que nos sentimos independentes, que achamos que podemos andar com as nossas próprias pernas, que a gente acha que pode fazer do nosso jeito. E a gente vai lá e quando percebemos, já estamos nos frustrando, nos magoando, nos entristecendo, simplesmente porque a gente não aprendeu a ouvir a voz do Senhor e aprender aquilo que o Senhor gostaria. Nos ensina, Senhor, a crescer, a amadurecer e sermos homens e mulheres que o Senhor quer que nós sejamos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e eu espero você no próximo vídeo. Em nome de Agora a gente vai para o devocional do Glorify. Eu vou abrir aqui o iPad. Ligar aqui o iPad, tá? Vou abrir aqui o iPad. Tá abrindo. Devocional Glorify. Vamos ver aqui. Pegar aqui o microfone. Vamos ver aqui. Citação diária. O amor não é apenas algo que você sente, é algo que você faz. Passagem Romanos 5, de 6 a 8. Olá, eu sou Cornélio Augusto. Esta semana estamos falando sobre como crescer em amor. A passagem de hoje é Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 8. Esquecendo o que ficou para trás. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Devocional. Vamos nos aprofundar na palavra? Quer você já tenha visto isso em outras pessoas ou vivido isso pessoalmente,
Você saberá o que quero dizer quando descrevo a emoção de um novo relacionamento. Quando um casal apaixonado passa um tempo juntos pela primeira vez, eles mal tiram os olhos um do outro. Até mesmo as características inconvenientes são consideradas adoráveis. Os erros e as tensões são rapidamente esquecidos em meio à cegueira do romance. É justo dizer que um novo amor não mantém registro de erros. Essa é uma ideia com que todos parecem concordar. Pelo menos no primeiro mês costuma ser assim. O desafio, é claro, vem com o passar do tempo no relacionamento. Meses e anos vão se passando e fica mais difícil ignorar as falhas da outra pessoa. Um vínculo mais profundo expõe a vulnerabilidade e a fragilidade humana. Quando uma pessoa entrega seu coração, ela está aberta às chances de que ele seja profundamente ferido ou decepcionado. C.S. Lewis escreveu: amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração será esmagado e possivelmente partido. Se quiser ter certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Então essa é uma realidade profunda da vida. O amor verdadeiro machuca. Independentemente do que os filmes românticos possam nos dizer. Isso se deve ao fato de sermos todos imperfeitos. Somos todos egoístas. Projetamos nossas dores e angústias naqueles que estão mais próximos de nós, e por isso, amar nunca é fácil. A questão hoje não é se alguém que você ama vai magoá-lo. Isso é inevitável. A questão é como você reagirá. Jesus é nosso guia nisso. A afirmação extraordinária do cristianismo é que Jesus morreu por nós quando estávamos em nosso pior estado. Quando Cristo morreu por nós, nós não éramos a nossa melhor versão, como no auge de um novo relacionamento. Estávamos perdidos, escravos do pecado e sem qualquer inclinação para o Senhor. Ele nos perdoou mesmo conhecendo nossos pensamentos mais sombrios e toda a nossa maldade. Todos os erros que cometemos e que ainda cometeremos eram conhecidos por Deus quando escolheu enviar seu Filho para a cruz. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, diz o versículo 8. Jesus demonstrou que seu amor não mantém registro de erros por toda a eternidade. O amor de Deus continua perdoando, mesmo quando já caímos inúmeras vezes. Porém, essa reflexão nos leva a uma tarefa difícil. Assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar os outros. Assim como Cristo não manteve registro de nossos erros, devemos abandonar nossos registros dos erros dos outros. A virtude do amor é sustentada pelo ato de perdoar. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É assim que o amor funciona. Perdão constante. Hoje escolha rasgar seu registro de erros dos outros e alegre-se com essa libertação. Oração. Reflita e ore comigo. Onde você está mantendo um registro de erros hoje? Ao contemplar a generosidade de Jesus para com você, peça a Deus que o capacite a perdoar os outros. Isso nunca é fácil, mas é a substância do amor real, resistente e duradouro. Peça ao Senhor para te ajudar a cultivar o hábito de arrependimento e pedido de perdão quando você erra, e também de perdoar aos outros em todos os seus relacionamentos, principalmente os mais íntimos.
Você conhece alguém que seja oprimido por remoer ofensas que outros lhe causaram? Leve a palavra viva de Deus a essa pessoa, para que ela aprenda a liberar perdão e desfrutar do que Deus tem para os que o seguem. Vamos orar? Pai querido, obrigado por não manter nenhum registro de meus erros. Jesus, o seu amor que o levou a morrer na cruz por mim, me constrange. Assim como recebo seu perdão, ajude-me a perdoar as pessoas ao meu redor. Ensina-me a mostrar a eles o seu amor, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, acabou aqui a nosso momento de devocional de hoje. Ó, aqui, dê o like, porque é importante dar o like. Quanto mais likes tiver o vídeo, maiores são as chances do YouTube recomendar esse vídeo para quem não é inscrito nesse canal. O algoritmo muda. Se inscreva no canal. Você se inscrever no canal, você vai estar dizendo que apoia o meu trabalho aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, para que mais vidas possam ser abençoadas. Ativem o sininho das notificações. Mas por que é importante ativar o sininho das notificações? Porque você ativando o sininho das notificações, você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui no canal. O YouTube vai te avisar quando eu subir vídeos novos. Vídeo novo toda segunda, sexta e sábado. Domingo eu não posto, porque eu tenho que tirar um dia para descansar também. Terça, quarta e quinta eu trabalho, então não tenho tempo de postar. Então segunda, sexta e sábado tem vídeo novo aqui, tá? Sábado, sempre quando eu não tiver vídeo, sempre quando eu tiver compromisso de manhã, eu vou postar de manhã. Se tiver algum compromisso de manhã, eu vou postar à tarde, tá? Procurar postar à tarde. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!